Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, queridos, e abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Aleluia. Êxodo 17. E o tema que eu quero tratar essa noite com vocês, queridos, é esse: pare de ferir a rocha. Amém? Aleluia. Aleluia. E o Êxodo capítulo 17 diz assim, então, a partir do primeiro versículo. Aleluia, Senhor. Texto bem conhecido de todos, acredito eu. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Zim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiam: temos água para beber? Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá, ou Imeribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Até aqui, queridos. Primeira coisa que eu quero tratar com vocês, irmãos, é que a rocha na Bíblia tem uma representação, né? Representa, na verdade, alguém. Quem é esse alguém que representa? Jesus, amém? Então a rocha, ela representa Jesus. E todos nós sabemos que Jesus, então, é a rocha, e até em referência a este acontecimento. Quando a Bíblia começa a falar de fazer essa comparação de Jesus e a rocha a partir daqui, significa, ela retrata esse acontecimento aqui, onde da rocha fluiu água. E nesse texto básico, nós vemos que Deus manda Moisés ferir a rocha, para que dela fluísse a água necessária para saciar o povo. O povo já está reclamando, um tempão já ali, já sedento. Esse povo que, se a gente lê isso, dá vontade de a gente matar essas criaturas, porque é o povo bem chato. Só que a gente for ver, a gente é muito parecido com eles, né? Mas estava aqui reclamando de sede. Então isso nos leva para um momento muito especial, queridos. Se a gente for analisar esse texto, que eu quero que vocês façam essa análise comigo, nós vamos parar num outro lugar. Nós vamos parar na crucificação. Por quê? Porque lá nós vemos também a água saindo da rocha. Amém? Saindo do corpo de Jesus. Após ele ter sido ferido no lado pelo centurião. Quando eu li esse texto, nas últimas vezes onde Deus me deu essa palavra, ele me fez lembrar disso. Lá na crucificação a mesma coisa. A rocha estava sendo ferida. E também para saciar a sede, só que uma sede diferente. Naquele momento, quando saiu água de Cristo Jesus, a sede está representada ali, que seria saciada, era a sede espiritual, a sede de salvação, a necessidade de sermos salvos, amém? Então nós sabemos que a água na Bíblia também representa alguma coisa. Alguém sabe dizer o quê? Alguém lembra? Não, eu também, mas na Bíblia a água representa a palavra. Eu já falei isso para vocês, lembra? Tudo que é relacionado à água na Bíblia, você pode também levar para esse lado, que a água representa a palavra. Então, nós sabemos também que a água na Bíblia representa a palavra de Deus, ou seja, aquilo que tanto precisamos para viver, como vocês acabaram de comparar, a água é a vida. Sem água nós não vivemos, amém? A gente passa alguns dias sem água, mas depois a coisa aperta. É a mesma coisa, é a palavra, por isso que a água é comparada à palavra de Deus na Bíblia. Por quê? Porque é algo necessário, extremamente necessário para nós. E nós vemos que o nosso corpo ele é feito, na sua maior parte, de água. Então nós vemos que a maior parte de nossa vida tem que ser a palavra. Amém? E é sobre isso que eu quero tratar hoje. Então aquilo que nós precisamos para viver é a palavra. Só que esta água também possui uma fonte. E essa fonte é Jesus Cristo. Amém? A fonte da palavra que nós devemos ter, e a única que vai nos alimentar, nos gerar vida, é Cristo Jesus. Não existe outra. Não é a palavra do missionário Taylor, não é a palavra de ninguém, é a palavra de Cristo Jesus. E por isso a necessidade de nós aprendemos a respeito dela. E eu convido você a abrir no livro de João, capítulo 4. Pode deixar marcado isso se você quiser. Não quiser também, não dá nada.
Mas vamos lá em João capítulo 4, que trata sobre um outro texto muito especial para nós. No versículo 10 em diante diz assim, João 4. Jesus lhe respondeu. Aqui Jesus estava conversando com a samaritana. Acho que todos lembram aqui dessa história. Jesus vai lá, passa por Samaria, e então encontra uma samaritana perto de um poço de água. Aqui tem retrata esse momento aqui tão maravilhoso, que nós vamos aprender alguma coisa especial nessa noite. Então o versículo 10 diz assim, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Aqui nós aprendemos então, queridos, que a fonte da água viva é Cristo Jesus. Então eu preciso aprender com ele a respeito da palavra. Amém? Esse texto então nos liga, queridos, ao fato acontecido com o povo a Moisés. A água bebida daquela rocha não foi suficiente para saciá-los, além daqueles dias. Porém a água que corre de Cristo nos sacia dia após dia, pois todos os dias ela se renova em nosso interior. Quem tem o hábito abençoado, necessário, dever, cumprido, de ler a Bíblia diariamente, vai ver que você pode ler o mesmo texto a semana inteira, e dia após dia você vai entender uma coisa diferente, ou alguma coisa a mais que você já entendeu. Por quê? Porque a palavra de Deus, que vem da fonte de Cristo Jesus, ela se renova. Isso é maravilhoso. Você pode pegar esse mesmo texto que eu estou falando aqui hoje, e amanhã pregar em outro lugar uma coisa totalmente diferente, porque ela se renova. Não significa nada, não anula o que um fala, o que o outro fala, desde que a fonte seja Cristo Jesus. Amém? E como é que eu sei que a palavra está vindo de Cristo Jesus? Porque ela nunca vai se bater com ela mesma, ela vai confirmar ela mesma. Então tudo que alguém prega e ensina, o que você entende que vem de Cristo Jesus, só confirma o que você já aprendeu a respeito dele. Deus não trabalha na confusão, Deus não trabalha, né, na dúvida. É uma palavra só, irmão. Amém? Então, quando você ler a Bíblia, você vai ter a certeza se a fonte que você está recebendo entendimento é Cristo através disso, sabendo que ela vai confirmar o que você já sabe. Mas vamos lá. No deserto a rocha foi ferida para manter o povo vivo. Na cruz, a rocha foi ferida para garantir que por meio da água que flui do seu interior, a palavra, toda a humanidade pudesse viver. Estão entendendo a comparação, irmãos? Lá com Moisés, o povo, se não bebesse naquele momento, os filhos iam morrer, os adultos e os velhos, todo mundo ia morrer, porque estavam ali num deserto, imagina, sem água. A mesma coisa é nós vivemos num deserto até encontrar a palavra de Deus. Um deserto espiritual que diz que se nós não nos voltarmos a ler a palavra, nós vamos morrer no meio do caminho. Por isso que eu digo para você, não tem como alguém sobreviver espiritualmente neste mundo, em qualquer outro lugar, sem ter a palavra de Deus na sua vida. Se eu não leio, eu escuto, mas de alguma maneira eu tenho que aprender a palavra, eu tenho que estar voltando a ela, eu tenho que ter sede e fome dela. O que fez a diferença aqui, o que fez Deus levar Moisés a ferir a rocha, foi a sede e a fome das pessoas, que eles estavam pela água, né? A sede pela água. A mesma coisa é isso, o que levou Cristo Jesus a morrer na cruz, foi a sede que o povo de Deus estava passando naquele momento, por algo que levasse eles à salvação. Então eles encontraram isso em Cristo Jesus. E nós aprendemos então que a palavra é fundamental para nós sermos salvos. Amém? Agora um pouquinho mais adiante, em João capítulo 7, só folhear um pouquinho mais para frente, no versículo 38. Diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então quem crê em Cristo Jesus, queridos, automaticamente o seu interior vai fluir alguma coisa. A sua fé, escute isso, a sua fé é evidenciada pelo que flui de você a cada dia. A sua fé é evidenciada pelo que flui de você a cada dia. Não há como crer em Cristo e não ter nada fluindo de você. Se nós cremos em Cristo Jesus, cremos em sua palavra, alguma coisa vai fluir da gente, queridos. Alguma coisa, seja pouco ou seja muito, alguma coisa vai fluir. Mas o que torna pouco ou muito é a nossa dedicação
a ouvir a palavra, a nossa dedicação em praticar ela, a tornar ela viva em nós. Aleluia! A Bíblia fala sobre o perfume de Cristo, que para os que creem será vida, mas para os que não creem gera morte. A mesma coisa, o que eu quero dizer com isso? A palavra é isso, irmãos. Para quem não crê, a própria palavra vai gerar morte. Mas para quem acredita nela, essa palavra vai gerar vida no nosso viver, na nossa maneira de viver. E aí automaticamente as pessoas vão ser alcançadas por isso, amém? Então eu quero chamar você a atenção disso, a necessidade de se estudar, de ler, de entrar para dentro da palavra do Senhor. Porque automaticamente, sem você se perceber, as pessoas vão notar algo diferente em você. Só no ler a palavra. Porque quando você lê a palavra, ela vai transformando você de dentro para fora. O problema é quando a gente lê a palavra pensando no irmão. Aí não dá certo. Ah, mas olha só isso aqui, tem uma irmãzinha lá, precisava ver isso. Não. A Bíblia não se lê como um livro de julgamento, a Bíblia se lê como um espelho, como eu aprendi com o apóstolo Zemiro. Você olha para a Bíblia e você lê. O que você tem que mudar, o que você tem que ser tratado. Mas por que as pessoas não mudam? Porque não leem. Porque eu quero dizer para você, querido, que não tem como a gente ler o que está escrito nessa palavra e não ser confrontado. Não tem como você ler uma carta de Paulo achando que você está vivendo lindamente. Porque você vai perceber que caco de homem e mulher que você é, se não for a misericórdia do Senhor. E aí, se você aprende pela palavra o quanto é necessário amarmos a Deus, perder nossa vida, amar a Ele sobre todas as coisas, enquanto você não entende isso, você nunca vai mudar. Só que quando você abre o coração para essa palavra, entende que é preciso você dar algo melhor para Ele, então essa palavra vai gerar vida em você, então você vai se tornar alguém diferente. Então eu volto a dizer que a sua fé é evidenciada, ela é vista, percebida pelas pessoas, pelo que flui de você. Se você realmente é uma fonte morta, uma fonte já que não gera mais nada, é porque você não lê a palavra. Amém? Às vezes a gente conversa com os irmãos, às vezes a gente convida, não irmão, vamos lá levar uma mensagem lá para o irmãozinho, lá no quarto dele está precisando, está enfermo, vamos levar, não, mas eu não tenho nada. É aí que a gente vê, irmão, como é que está a fé. Vamos orar? Não, pai, eu tenho vergonha, eu tenho medo, não sei o que orar. Falta da palavra. Porque quando a gente lê a palavra, a gente vai encontrar muitos motivos para orar. Amém? A gente vai aprender a orar. Então tudo isso eu quero dizer para vocês que como ministério, como corpo de Cristo, como homens e mulheres de Deus usados pelo Senhor, nós precisamos da palavra. E quem lê e quem não lê, vai haver diferença. E as pessoas precisam do que está em nós. Vocês viram aqui que quando quem crê em mim vai se tornar um rio de água viva, uma fonte que vai gerar vida nas pessoas. E é isso que as pessoas, a humanidade precisa hoje, de gente que gere vida. O que nós mais encontramos hoje nesse mundo? Acusação, julgamento, pessoas que te botam mais para baixo ainda, te abandonam, porque não tem as palavras de vida eterna dentro delas, mas você tem. Agora uma observação importante, antes de continuarmos. Quando Cristo foi ferido na cruz, junto com a água saiu sangue. Por que isso? Isso, queridos, fala de purificação, limpeza, que acontece pelo lavar de nossas vestes sujas pelo sangue. Só que o sangue corre junto com a água, ou seja, grave isso, ninguém é transformado se não houver a palavra junto. E eu vou dar um exemplo disso. Se você for só lavado no sangue de Cristo, você é salvo, mas não cresce. Você tem o perdão de Deus, mas não crescimento. Estão entendendo? São pessoas que estão na igreja há anos, não fazem mais nada, apenas vêm na igreja. São salvos, vão para a glória, mas não crescem. Permanecem crianças na fé. Todo domingo precisa de uma palavra para se tornar feliz. Toda quarta, todo culto precisa vir aqui para ser abençoado. Estão entendendo? Elas têm a salvação, mas não têm o crescimento. Agora, se for só água, você se torna um intelectual sem salvação. Ou seja, conhecimento sem o perdão. Como inúmeros teólogos que não são cristãos, estudam, mas não têm a salvação neles. É possível isso? Claro que é.
Então, queridos, tem esse perigo de você ser lavado no sangue e não ter a palavra, você ter a palavra, mas não ser lavado no sangue. Mas nesse lugar nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos ser lavados pelo sangue dia após dia, sendo transformados, regenerados, transformados. Mas ao mesmo tempo eu tenho que injetar a palavra de Deus na minha vida. Nós falamos muito nesses dias sobre oração, a intimidade, a necessidade disso, mas hoje eu quero falar da palavra, a necessidade de termos ela junto, queridos, porque a palavra é o fundamento. A casa foi construída sobre a rocha, aquela que não caiu foi construída sobre a rocha, queridos. Então nós acabamos de ver que a rocha representa Cristo Jesus, e nós acabamos de ver que Cristo Jesus é a palavra. Amém? Sem palavra, olha isso, sem palavra não existe intimidade. Por quê? Porque nela, na palavra, você conhece e é conhecido. Se você não lê a Bíblia, você nunca conhecerá a Ele. Por quê? Porque o Pai se revela nas Escrituras. Todo o Velho Testamento remete a Cristo Jesus. Todos os livros que você ler ali, você vai conseguir perceber que por detrás de tudo ali estão querendo falar de Cristo Jesus de alguma maneira. Aí você vai para o Novo Testamento, é Cristo Jesus sendo falado o tempo todo. Então você tem como conhecer Cristo Jesus de Gênesis a Apocalipse. Agora, se você não lê a palavra, você nunca vai saber o que Deus gosta e o que Ele não gosta. Aí você vai para a oração. Não, mas a oração, na intimidade, Ele vai falar comigo. Mas você não vai entender o que Ele vai falar, porque você não vai ter fundamento. Daqui a pouco Deus te fala para fazer uma coisa, mas você não vai entender. Por quê? Porque você nunca viu Ele falando antes. Ou daqui a pouco você acha que Deus falou. E aí você começa a falar, começa a ensinar aquilo que você acha que Ele falou, mas você não tem a palavra para saber se realmente isso está de acordo com o que Ele falaria. Estão entendendo, queridos? Então, sem a palavra não tem como sermos íntimos de Deus. Precisamos dela. A rocha foi ferida por causa dos pecados do homem, amém? Jesus na cruz foi morto, crucificado, ferido por causa das transgressões que nós cometemos. Mais uma vez voltamos a Moisés, porque Moisés feriu a rocha para saciar a sede de um povo murmurador, incrédulo, rebelde e imaturo. E foi por estes que Cristo foi ferido também. Estão entendendo, queridos, a semelhança? Todas as vezes que eu e você pecamos ou vivemos nossas vidas de qualquer jeito, queridos, nós ferimos a Cristo. E é por isso que o tema dessa mensagem é esse: pare de ferir a rocha. Aquele povo era murmurador, como nós vemos agora, incrédulo. Se o povo se reunisse e acreditasse em Cristo Jesus e não reclamasse, em nenhum momento tivesse falado, não, mas nós não tivéssemos saído do Egito, lá tinha isso, tinha aquilo. Vocês acham que Deus ia precisar levar Moisés a fazer isso? É claro que não. Deus proveria de uma outra forma. Mas aquele povo só reclamava. Era um povo incrédulo, rebelde, imaturo e murmurador. Será que a gente não se identifica um pouco aqui com alguma dessas? Então, por causa dessas coisas, queridos, nós ferimos a Cristo. Então Deus agora diz para todos nós: parem de ferir a rocha. Abra comigo o capítulo 20 de Números. Aleluia. Que vai falar sobre a água de novo. Números capítulo 20, versículo 1. Diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o que aconteceu? E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Eita, povo maravilhoso! Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber.
Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta falha, aquela rocha. Vou ler de novo. Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta fale, aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para alisar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Amém? Mais uma vez, queridos, nós estamos vendo aqui um povo rebelde, murmurador, incrédulo, imaturo, se revoltando contra Deus, mesmo depois de tudo que ele já havia feito para eles até ali. Note, queridos, não é o mesmo lugar, não é o mesmo momento, já passou muita coisa até aqui, mas lá estão eles de novo. Agora eu pergunto de novo para vocês, irmãos, será que isso tem algo a ver com a gente? Deus já fez tantos milagres, deu tantas vitórias, tantos livramentos, e a gente lá... passou um tempo, a gente esquece o que ele fez e reclama de novo. Ou esquece o que ele fez e duvida. Ou esquece o que ele fez e volta contra ele. Em Meribá algo diferente deveria acontecer. Deus não queria mais que a rocha fosse ferida. Agora uma palavra da boca de Moisés seria o bastante. Não precisava ferir mais. Era só dizer. E eu aprendo algo aqui, querido, nesse momento. Muito tempo e muitas coisas aconteceram entre o povo de Deus e entre Moisés e Deus até aquele lugar. E desde a primeira vez que haviam saído da água da rocha. E portanto agora a única coisa que Deus queria era uma palavra. A atitude de Moisés também nos ensina que com a maturidade deve vir a obediência e a renovação da mente. Isso fala de intimidade. Como assim? Conforme passam os anos, conforme a gente exerce uma intimidade com Deus, a gente vai amadurecendo, óbvio. Quanto mais estuda a palavra, quanto mais ensino a gente recebe, mais maduro a gente fica. O problema é quando a gente se torna mais maduro e desobediente, porque daí a gente começa a achar: não, mas eu entendi isso, não, mas eu tendo isso realmente é Deus falando aqui, mas não vai para a intimidade para ver o que ele está falando realmente. Ou então Deus te manda, te dá uma ordem para você fazer uma coisa, mas você, no seu intelecto, na sua maturidade, você escolhe fazer da sua forma, do seu jeito. E aí existe um grande problema. Só que para sairmos desse lugar, tem que haver renovação da mente também. Por que eu falo isso, queridos? Porque agora, como nós vemos aqui, não era mais para tocar, era apenas para falar. Isso já era bastante. Nós vemos diversos lugares onde, um exemplo para ficar bem claro, as pessoas querem uma cura. E então o pregador chama as pessoas à frente para tocar nelas, para que elas sejam curadas. E muitas são curadas. A questão é que dali em diante muitos pensam que somente com o toque elas vão ser curadas, quando na verdade, conforme a intimidade que você tem com Deus, se eu falar daqui, você pode ser curado no seu lugar. Às vezes na intimidade que temos com Deus, nem orar por cura você precisa, mas a glória de Deus vai com cura na pessoa que está te ouvindo. Mas se você não renovar a sua mente, você vai achar que todo culto você tem que chamar as pessoas à frente para ungir e abençoar elas com uma cura. Estão entendendo? É a maturidade debaixo da obediência. Às vezes você vai ter que exercer a obediência a Deus. Deus vai dizer: não, não precisa mais chamar as pessoas, você vai até ela onde ela estiver sentada. Aí você vai dizer para Deus: não, Senhor, mas eu aprendi que as pessoas têm que vir para frente. Tem horas que não precisa tocar, basta uma palavra. Mas como eu aprendo isso? Quando eu decido obedecer e exercer intimidade com Ele. Uma coisa é você... Esse exemplo vai ficar bem claro para vocês, irmãos. Uma coisa é você pegar o seu filho pelo braço e na força tirar de um ambiente. Outra coisa é você dizer: filho, sai daí. E ele sai. Está entendendo? Agora eu pergunto para vocês, irmãos, e para mim mesmo: quando Deus fala comigo, Ele precisa me pegar pelo braço e me tirar? Ou basta uma palavra e eu já obedeço?
Aí você define a sua obediência. Quantas vezes uma pessoa tem que subir nesse altar e falar a mesma coisa para você entender? Ou na primeira vez que você ouve a palavra, que você já que bate junto com a que você já leu, e é o bastante. Isso é maturidade, irmãos. Alinhada com a maturidade. Então nesse momento aí Moisés vai lá, turrão. Não, e outra, vocês perceberam que Deus mandou ele levar a vara? Por que Deus mandou levar a vara junto? Para provar o coração de Moisés. Para ver se Moisés realmente ia bater. Você pode fazer a mesma coisa, você pode pregar a mesma palavra, mas Deus pode se movimentar de uma forma diferente. Nós precisamos estar espertos com isso. Mas nós só aprendemos isso quando temos a palavra alinhada com a intimidade. Amém? Então Moisés levou a vara, aí Deus diz, é só para falar, mas ele nem fala nada, ele bate. Aí bateu a primeira vez, não deu certo. Podia ter se ligado, não, mas Deus, o Senhor me perdoa, era para ter falado. Não, ele vai lá e bate de novo. E aí sai a água. Deus podia ter impedido de sair a água? Podia, mas Deus deixou sair a água. Mas depois Deus vem com o juízo. Então às vezes a gente vai estar fazendo uma coisa que talvez possa parecer ser certo, mas pode não ser a vontade de Deus, querido. Você pode estar abençoando alguém, essa pessoa ser abençoada pela misericórdia de Deus, mas você vai ter que passar por juízo com o Pai. Então, para que a gente não viva isso como ministério, como igreja, como corpo de Cristo, eu quero motivar você, querido, nessa noite, a estudar a palavra junto com a sua intimidade com Deus. A doar tempo para os dois. Para que você aprenda o que Deus gosta e não gosta, aprovaria e não aprovaria, alinhado com aquilo que Ele vai falar para você na intimidade. Só que tem outra coisa, isso também fala de autoridade. Por quê? Porque as duas andam juntas. Não há como você crescer em sua intimidade com Deus sem crescer a sua autoridade também no mundo espiritual. Sabe, querido, eu acredito que nenhum de nós aqui deseja viver sempre dependendo de uma autoridade espiritual para chegar na sua casa e mandar um diabo embora. Eu acho que todos aqui desejam você mesmo chegar na sua casa e botar ordem na sua casa. E é essa a vontade de Deus. Amém? Mas como eu chego lá? Quando a maturidade está unida com a intimidade e automaticamente o fruto disso é uma autoridade no mundo espiritual. Para você botar ordem na sua casa. Para você botar ordem no seu ministério, na sua vida. Uma coisa é você tem que tocar, pegar o demônio pela mão, sai daqui, demônio. Outra coisa é você dizer, sai e vai-te embora em nome de Jesus, e ele sai. É diferente, não é? Uma coisa é você chegar na casa para orar para alguém que está endemoniado, você tem que ir lá, botar a mão, suar, ficar aquele calor todo cansado. Outra coisa é você botar o pé dentro de casa, o demônio já sai correndo. Você consegue entender isso, querido? Eu estou dando esse exemplo para ficar claro, mas isso pode ser levado para qualquer outra coisa, irmãos. Amém? Estão entendendo? Aleluia. Parar de ferir a rocha é parar de viver uma vida desregrada, murmuradora, incrédula, imatura. E para tal é preciso ter a palavra fluindo em e do seu interior. Quando a palavra flui do nosso interior e em nós paramos de agir dessa forma, como crianças. Que uma hora agrada o pai, daqui a pouco desagrada, uma hora obedece, daqui a pouco desobedece. E é isso, cada desobediência nossa, querido, cada teimosia, cada incredulidade da nossa parte, a rocha é ferida de novo. Aí por favor, pare um pouco para pensar comigo. Imagina Jesus Cristo sendo ferido cada vez que você comete um erro. Para Deus como pai, já foi muito ver Cristo passar por tudo aquilo naquele momento. Agora imagina um pai ver seu filho sendo ferido todos os dias, porque a igreja não entende que precisa mudar. Só que o que nos muda, volto a dizer, o que nos muda é o sangue de Cristo alinhado com a palavra. Amém? Você pode ter só o sangue de Cristo lavando você, ou melhor, salvando você, mas ele só passa a purificar quando ele vem junto com a água. Amém? Só o sangue salva, o sangue e água purifica, liberta, transforma e te dá crescimento espiritual. Só pela palavra nós amadurecemos.
Não tem como, queridos, você ser um cristão maduro sem ouvir a palavra, sem estudar a palavra. Nós não podemos gerar dentro de nós uma dependência do pregador. Não podemos chegar nesse lugar. Se estamos, temos que sair dele. Não, o que o pregador pregar, amém. O que o pregador falar, amém. Vamos lá na igreja para precisar ouvir uma palavra. Não, cara, você não tem que ouvir a palavra, você tem que ser a palavra. O Senhor nos chamou para sermos uma carta viva. Amém? Não uma letra morta. Então nós precisamos chegar nesse lugar onde a gente não precisa mais só depender de um pregador para trazer uma revelação para nós. Não, eu leio a palavra, na intimidade Deus me revela algo sobre o que eu li. E a revelação vem, queridos. Mas quem não lê, vai ficar naquela, no leitinho e não amadurece. Só que a vontade do pai, de todo pai, é que seu filho cresça. Você vai criar um bebê eternamente, dependendo de você. Ninguém quer. Pode ser lindinho, pode ser fofinho, pode ser querido, pode até não incomodar. Mas a preocupação de um bebê, com a preocupação de uma criança adulta, já um jovem, é diferente. Porque se um jovem que chega nessa idade da juventude, dentro da sua casa, debaixo dos seus ensinos, se tornando um jovem ungido de Deus, você vai se preocupar com o quê? O problema é quando chega na cidade, vai para o mundo, vai para as festas, coisa e tal, aí é outra coisa. Amém? Agora, se seu filho jovem é um homem ou uma mulher de Deus, você vai se preocuparia muito mais com o bebê, que depende de você totalmente. Então eu digo para você, querido, que Deus quer que seus filhos cresçam. Por quê? Porque quando mais a gente cresce, a gente se torna independente mais dos nossos pais e automaticamente a gente influencia mais as pessoas. Então eu quero estimular isso em você, querido. Palavra, Bíblia, Escritura, entra para dentro, aprende, estuda. Volto a dizer, eu não sei ler, ouve. Mas tem que ter um tempo separado nas nossas 24 horas do dia para entrar para dentro da Bíblia e baixar nossa cabeça e estudar ela. Não é ler, é estudar. Só pela palavra nós somos transformados através do confronto. Por que tem gente que não gosta de ler a Bíblia? Porque a Bíblia fala muita coisa de quem ela é. Aí, deixa eu quietinho aqui, É a mesma coisa que as pessoas não gostam de congregar nas igrejas. Por quê? Porque nas igrejas elas percebem quem elas são, não é quem as outros são, não. Eu venho aqui, eu vejo quem eu sou, irmão. Quando eu deixo de cumprimentar um irmão, quando eu deixo de dar um abraço com alguém, quando eu deixo de me preocupar com alguém que está ruim, eu vejo que eu sou um caco. Porque uma coisa é eu ver isso, outra coisa é eu chegar com os irmãozinhos não abraçaram, a irmã lá foi embora, ninguém abraçou ela. É outra coisa. Agora se eu olhar, puxa, eu não abracei. E por que as pessoas saem da igreja por causa disso, irmão? Porque elas não olham para si, olham para os outros. Amém? Então, o que isso é fruto de quem não lê a palavra? Pela palavra e só por ela, nós somos levados por ventos não somos levados por ventos de doutrina. Pode vir aqui qualquer um falar, o cara mais ungido, entre aspas, vir aqui pregar um monte de abobrinha, você vai saber que isso não passa de abobrinha, mas não é a palavra viva de Deus. Por quê? Porque você tem ela dentro de você. Eu já ouvi muitas heresias já, irmãos. Já ouvi muita coisa. E tem coisas que geram dúvida em você. Por quê? Porque você tem a palavra em você, querido. E eu volto a dizer, Deus não opera em minha dúvida. A palavra de Deus, ela é convicta. Ela não traz confusão. Ela traz verdade. Amém? Se ela trouxe confusão, ou quem pregou, ou você, está errado. Mas aí como é que eu sei? Eu vou lá perguntar para o pastor? Não, cara, vai ler a Bíblia. E tenha intimidade com ele. Amém? Está entendendo a necessidade dos dois juntos? Aleluia! Só pela palavra nós vencemos a Satanás e suas mentiras. Porque todos os dias nós ouvimos um monte de bobagem dele na nossa cabeça, a respeito de nós, das pessoas ao nosso redor, das coisas que fazemos. Se nós não estamos debaixo de uma palavra de Deus, nós vamos cair. Aí o diabo vem e diz, olha aí, tu não presta, tu só faz bobagem, não, em Cristo eu sou mais que vencedor, ele me garante isso. Está vendo? Ninguém te ama, não, eu sou amado por Deus, antes mesmo de eu nascer, a palavra me garante isso. Estão entendendo, queridos? A palavra, mas se a palavra não estiver em nós, já era. E nós estamos entrando num lugar onde nós precisaremos muito dela.
E só pela palavra nós conhecemos a Deus verdadeiramente. E aí nós vamos poder dizer: Senhor, hoje eu não te conheço só de ouvir falar, hoje eu te vejo. Hoje eu sei quem você é, porque eu estou entendendo. Eu falo para você, irmãos, eu levei muito tempo a entender. Para alguns se torna mais fácil, para outros mais difícil. Ninguém é igual a ninguém. Aqueles com quem Deus tem um chamado para a palavra, é óbvio que Ele vai dar um entendimento mais rápido. Mas todos vamos entender. Porque que vontade teria um pai de escrever uma carta para um filho para ele entender? Ou que vontade teria um pai de escrever uma carta para um filho e tirar a vontade dele de ler? Então quem é o interessado em não entendermos e em não lermos? É esse mesmo, cão do inferno. Então dá um chute nesse cão do diabo, queridos, e vai ler a palavra. Ah, mas dá sono, dá dor de cabeça, dá dor nas vistas, dá cansaço, dá o que você deixa dar. Porque você pode ler em pé, ler correndo, você pode ler no ônibus, ler no serviço ali na hora do intervalo, você pode ler na hora que você descansou bem, agora está legal, você pode acordar só para ler a Bíblia, e você simplesmente pode dizer: Espírito Santo, eu estou quebrado, mas me ajuda a ler, querido. E Ele vai te ajudar, porque o maior interessado é Ele escreveu. Só que isso é uma mentira do diabo, que quem não tem a verdade cai nela. Aleluia. O nível da sua sede define a sua dedicação. O nível da sua sede da palavra vai definir o quanto você se dedica para ler ela. Quem se dedica pouco, quem não quer aprender. Quem se dedica mais é a mesma coisa para a escola. Eu, por exemplo, perdoe meu amigo, mas eu nunca gostei de escola. Não gosto, nunca gostei de estudar. Só que eu nunca rodei. Por quê? Porque eu gostava? Não, porque eu queria acabar logo. Eu não gostava. Então, por não gostar, eu também não tive muito interesse de ir mais adiante, fazer pausa, gastar, gastar. Embora é importante, é bom, é benção, é óbvio, eu concordo com tudo isso, mas eu pessoalmente não gostava, irmão. Então, por isso eu não me dediquei a continuar. Agora, quem gosta, quem quer ter uma carreira, quem quer viver bem, quer ter uma vida melhor, o que vai fazer? Vai ter que se dedicar, vai ter que fazer um cursinho, vai ter que estudar, vai ter que fazer vestibular, vai ter que passar na prova, vai ter que fazer talvez um Enem. Né? No nosso caso aqui. Estão entendendo, queridos? Porque a pessoa tem um objetivo. É a mesma coisa com a palavra. Eu tenho um objetivo com ela. Que ela me transforme, que ela me mude, que ela me torne um cara melhor, um pai melhor, um esposo melhor, que ela me torne um homem usado por Deus. Então eu tenho que dedicar para ela. Só que isso vai dar sede. O camarada quer continuar o mesmo. Estou bem aqui, estou trabalhando, né? Tenho uma família, tenho uns filhos aí, se incomoda de vez em quando, não dá nada. Fica sentadinho, não se dedica, não cresce, não aprende. E perde de desfrutar, irmãos, muita coisa boa do Pai. Aleluia. Meu Deus. Alguém aqui já viu aqueles programas em que o programa ajuda o filho a encontrar a mãe há muito tempo que não via? Alguém já viu algum desses programas aí que tem aqui no Brasil? Amém? Eu não posso ver mais, eu parei de ver porque eu choro. Isso é uma coisa que... Eu ando muito emotivo com essas coisas. Então, nem encontrou ainda, tá só no início, viu? Eu tô chorando já, meu Deus, vai encontrar a mãe, né? Uma coisa assim, porque sei lá, isso me toca demais. Mas o que acontece, irmãos? Quando existe uma dedicação sincera na vida da pessoa e depois ela encontra, é o melhor dia da vida. Porque talvez passou anos, talvez está desde pequenininho, talvez nasceu e não pôde conhecer nem conviver com a mãe ou com o pai, nunca teve um momento junto ali, porque já teve que ser doado, enfim, passou por dificuldades. Então quando encontra, e nós nascemos longe do Pai, nós nascemos sem Ele, queridos. Embora Ele ainda atue em nosso favor de alguma maneira, embora Ele ainda continue preparando o caminho para nos conhecermos, para a gente conhecer Ele, a gente está longe dEle. Agora eu pergunto para você, qual é a vontade, a sede que você tem de conhecer o Pai verdadeiramente? Vai definir como você se dedica hoje. Ah, eu creio em Deus, aleluia, eu tenho um Pai, amém. Ah, Pai me abençoa. Irmão, isso aí... Agora você sentiu o carinho, cara. Um abraço quando você está com dor, com dificuldade.
Você sentir Ele pegar você assim, ó, filho, senta aqui, deita aqui no meu colo. Você sentir o abraço queimando em você, cara. Um cheiro que Ele dá no seu cangote que faz você arrepiar. Ah, meu amigo, isso é o Pai. Amém? É nesse lugar que nós devemos chegar. Mas como eu chego lá? Sede. Sede. Aleluia. Você já correu um tempão, correu, ficou com tanta sede, teve que correr para tomar uma água. Chegou na hora, tomou guti-guti, nem sentiu a água, já, né, tal. É uma coisa, você parar, se eu vou tomar uma água. Tirando aquelas ruins que a gente toma de vez em quando, né? Você toma, um dia que você queria estar caminhando na faixa, que calorão, você compra água, melhor, né? A água comprada, ela tem mais um gostinho maior. Aí vem aquela água geladinha, aquele calorão, você chega a fazer gaguejar com água, né? Fazer um goteiro aqui dentro, assim, antes de engolir, porque aquela água, né? Isso, irmãos, é o que o Pai quer de nós. Não beba correndo. Tenha sede, mas desfrute. O que eu quero dizer com isso? É aquela oração correndo, aquela loucura toda. Não, Senhor, vem aqui te orar, né? Vem aqui te orar, vem aqui te buscar, coisa e tal. Senhor, abençoa minha vida, abençoa minha casa. Pai, eu te amo, Pai, eu te quero, Pai, eu te desejo, amém, glória a Deus, vamos embora, vamos trabalhar. Não é isso. É tempo. Nós só nos dedicamos de verdade e com empenho àquilo que realmente importa para nós. É ou não é verdade? O que importa para você? Meu trabalho. Então o cara não falta serviço, né? Vai doente, todo esgualepado, cheio de roupa que seja, espirrando em todo mundo, mas ele vai, não fala, não bota atestado, enfim, é o emprego que importa. Faz hora extra e tudo mais, né? Ah, meus filhos é o que importa, então deixa às vezes o marido de lado, a esposa de lado, e fica só ali mimando, se dedica. Então nós devemos ter isso para com o nosso Pai. Levar Ele a ter um lugar no nosso coração de que realmente Ele é o que mais importa para nós. Amém? Porque de fato Ele é. Sede indica desnutrição. Ou seja, toda vez que a gente sente sede, indica que se você não beber logo, você morre. A sede não vem quando você está começando, não. A sede vem quando já está, olha, devia ter tomado água muito tempo antes. Então você entende isso, queridos? Quando a gente chega num lugar, ó, eu estou com sede de Deus, é porque você entende, cara, que se você não tiver Ele agora, você vai morrer. É os caras loucos que vêm aqui, adoram, gritam, exaltam, né, glorifica a Deus de qualquer jeito, não se importa quem está do lado, o cara vem, deita no chão, chão frio, isso é sede, gente. Mas para muitos isso é loucura, para muitos isso é mundanismo, é o mundo dentro da igreja. Isso é sede. É o cara radical. É o que Deus quer de nós hoje. Que a gente sai daquele lugarzinho, não, eu não posso sair da minha cadeira, no máximo que eu posso fazer é levantar, gritar de jeito nenhum. Deus não é surdo? Ah, cara. Às vezes eu estou em casa na madrugada, a vontade que eu tenho é de gritar mesmo, Pai, eu te amo. Não é porque ele está longe para ouvir, não, porque eu quero gritar mesmo, meu Pai, eu quero, o negócio, o amor é tão grande. Você não sente assim, irmão, é só eu. Agora eu vou me calar, porque tem um irmãozinho do lado, para dar dor no ouvido, que eu estou gritando. Ah, fala sério, irmão. Está com problema de me ouvir, então vai sentar mais para trás. Mas é o Pai, gente. Aleluia. O seu tempo e o seu entendimento da palavra aumentará, conforme aumentar a sua sede. E quem nos dá sede pela palavra é o Espírito Santo. Pois todo escritor é o maior interessado em ver os seus livros sendo lidos e entendidos. Amém? Esses escritores todos que tem esses, acham que eles escrevem o livro achando que ninguém entende, não dá nada, ninguém entende. Não, ele quer que entenda, quer que vende, né, que venha vender. Então o Espírito Santo escreveu a Bíblia, para quê? Para a gente achar bonito? Para a gente ler, irmão. Para a gente estudar, para a gente aprender, ver o que está escondido aqui, o que está, sabe? Tem coisas aqui que estão para ser reveladas realmente, irmãos. Tem coisas aqui que não está claro, você precisa entrar nele, para que ele te gere entendimento. Mas o que vai definir isso? Sede, sua vontade, seu interesse. Eu falei que o seu tempo e o seu entendimento da palavra aumentará. Hoje você só consegue ler 10 minutos de Bíblia.
que é o que você consegue. Mas daqui a pouco você vai buscando em Deus, não, Senhor, me dá mais sede, eu quero mais sede, eu quero ter sede desse negócio. Aí a sede aumenta, sede de 10 minutos vai ser pouco para você. Quantos de nós aqui já leu a Bíblia inteira uma vez, pelo menos? Esses dias eu estava conversando com um pastor e ele falou que, poxa, eu fiquei de boca aberta, né? Ele disse assim, eu li a Bíblia em 2 meses a primeira vez. Toda ela inteira, em 2 meses. E não só lendo assim, eu li e estudei. Aí eu fiquei pensando aqui dentro, não falei nada. Bom, imagina, ele deve ter tido tempo, né? Então ele separou um bom tempo do dia dele. Talvez não estava casado, talvez não tinha filho, que eu não perguntei nada, né, irmãos? Mas, irmãos, se a gente quer, a gente faz. Agora, precisa ser em 2 meses? Não, mas precisa. Amém? E eu nem quis falar que eu li a Bíblia em 1 ano, 10 meses e 3 semanas, eu nem quis falar, imagina 2 meses, mano. Então, só que é aquilo, irmão, quando a sede aumenta, por exemplo, nos últimos anos eu consegui ler a Bíblia inteira em menos de 1 ano, porque a sede aumenta, aí você se dedica mais, é óbvio que o tempo manda em tudo. Às vezes você está ali correndo no seu dia a dia, só que eu pergunto para vocês, irmãos, quem é que ocupa o dia da gente? É nós mesmos. A gente faz o nosso dia, então é a gente que coloca os nossos próprios impedimentos de ler a palavra, de estudar ela, né? É óbvio, tem que trabalhar. Aí você tem filho, tem que doar tempo para o filho. Tem marido, tem que doar tempo para o marido, para a esposa. E tem que comer, e tem que olhar um programinha, enfim. É tempo de revermos nossas prioridades, irmãos. Por fim, deixe o Espírito Santo fazer de você uma fonte de água viva que inundará essa terra nesses dias. Pare de ferir a rocha, libere a sua palavra. Amém? Quando é que a gente fere a rocha? Pecando, não dando crédito à palavra, desobedecendo, murmurando, sendo incrédulo. Cada uma dessas coisas fere a rocha de novo, mas ela não precisa mais, vocês viram? Basta uma palavra, obedeça. Obedeça a Deus, obedeça ao Senhor, estude, aprenda, irmãos. Para que a gente chegue num lugar, a gente diz assim, irmão, eu tenho uma palavra para ti, eu li essa semana, Deus me mostrou e era para te falar. Quando alguém chega assim para você, o que você percebe? Bom, 2 coisas, intimidade com Deus que mandou e leitura da palavra. E isso é bom demais, irmãos. Agora imagina uma igreja assim, final do culto, aquela corrida, vai para lá, vai para cá, todo mundo vai, cara, Deus me falou isso, o outro, pai, eu aprendi isso. Isso é bênção, irmãos. E eu quero estimular isso na sua vida. Essa sede, essa dedicação em ler a palavra, alinhado à sua intimidade com Deus. Não tem como você ser derrotado mais. Não tem como sua casa não ser abençoada com paz, com alegria. Porque você vai estar alinhado com Ele. Amém? Então que essa palavra possa gerar em nós essa sede por entender mais de Deus. A rocha já foi ferida, dele já fluiu sangue, já fluiu água, e ela está à nossa disposição todos os dias, para sermos salvos, limpos e amadurecidos por ela, e tudo está na palavra. Aquilo que eu não entendo, sim, eu procuro ajuda, quem sabe, mas primeiro eu oro ao Senhor e peço para Ele me ensinar, eu peço para Ele me mostrar. Eu não posso depender sempre de alguém, irmãos, porque o Pai deseja que a gente amadureça. O filho mais novo não pode depender sempre do filho mais velho, porque o filho mais velho vai casar, vai ter sua própria vida, não vai estar sempre por perto, amém? Então ele precisa caminhar. Que a gente chegue nesse lugar como igreja, como corpo e como ministério, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.